Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero nesta manhã deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo de número 54. E o versículo diz o seguinte: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de longe. É interessante observarmos que Pedro foi um dos discípulos que acompanhava Jesus por todo lugar. Aonde Jesus ia, Pedro estava com ele. Pedro sempre o acompanhava de perto. Mas neste texto em questão, o contexto deste texto foi o momento onde Jesus foi preso. E quando Jesus foi preso, o texto declara que Pedro o seguia de longe. E eu quero fazer uma pergunta para a nossa meditação. Qual é o problema de seguir Jesus de longe? Quando começamos a seguir Jesus de longe, algumas coisas ficam notórias, algumas coisas ficam claras. A nossa fé, a nossa devoção não são as mesmas. Começamos a ficar por desejar muitas coisas em nossa vida, em nosso relacionamento com Deus. Porque esse seguir Jesus de longe, esse distanciamento, causa uma ruptura no nosso relacionamento com Ele. No texto, quando Jesus foi preso e Pedro estava avistando Jesus de longe, algumas pessoas chegaram para Pedro e falaram o seguinte: olha, você faz parte do grupo desse tal Jesus. E Pedro, ele veemente nega aquelas palavras. Passado algum tempo, novamente um grupo de pessoas chega até Pedro e fala: olha, você não fazia parte do grupo daquele homem porque você se veste igual a ele. Então, mais uma vez, Pedro nega a Jesus. Passado mais algum tempo, outras pessoas interpelam a Pedro e lhe questionam: olha, moço, você não fazia parte deste grupo? Eu acho que eu já vi você andando com eles, porque você fala igual a eles, você se veste igual a eles. E Pedro, pela terceira vez, nega a Jesus. E assim que Pedro, pela terceira vez, nega Jesus, o galo canta pela terceira vez. E isso causa muita tristeza ao coração de Pedro, porque ele se recordou das palavras de Jesus que dizia: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Irmãos, seguir Jesus de longe, como eu disse agora há pouco, traz algumas implicações na nossa vida. Seguir Jesus de longe causa um esfriamento espiritual. Seguir Jesus de longe causa uma ruptura no nosso relacionamento. Seguir Jesus de longe traz para a vida do homem que está caminhando nos passos do Senhor uma questão de colocar as coisas de Deus em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Veja que quando Pedro começou a seguir Jesus de longe, ele negou o Senhor. Quando ele começou apenas a ver Jesus de longe, não estando perto, ele não teve forças e negou ao Senhor. Então, neste dia, eu quero fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Estamos seguindo Jesus de perto ou de longe? Estamos caminhando junto com o Senhor, perto do Senhor, ou estamos apenas enxergando Jesus caminhando lá na frente
e nós aqui atrás. Se a situação é seguindo Jesus de longe, que esta palavra ela venha de encontro ao teu coração para você refletir e você caminhar ao lado do Senhor. Não siga Jesus de longe, siga Jesus de perto. Amém? Que Deus possa te abençoar com essa pequena reflexão e que o seu dia possa ser vitorioso, porque mais uma vez você ouviu uma palavra de vida. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.